E aí, meu povo? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Espada Digital. Quem fala aqui é o Renato e hoje eu vim aqui para dar a minha opinião sobre a série House of the Dragon. Série muito boa, recomendadíssima, né? Já vou falar logo, o trem é bom, então a gente vai falar dela aqui. Primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte, quando eu comecei o meu canal, a terceira temporada já estava passando e tudo mais, então eu resolvi esperar essa temporada encerrar para poder falar dessa temporada como um todo, beleza? E também vou falar um pouquinho das outras temporadas para poder dar um alicerce aqui para minha opinião, ok? Então eu já vou começar tirando o elefante branco da sala, onde eu vou falar do pior defeito da série House of the Dragon, que é a série chamada Game of Thrones. Sim, esse é o único real problema dessa série, é isso, a série de Game of Thrones. Porque a série de Game of Thrones foi, cara, na minha opinião, foi a melhor série de todos os tempos. Em termos de série, é claro, não, filme, Senhor dos Anéis, não sei o que, papá, beleza, há o que se discutir. Mas em termos de série, cara, Game of Thrones, ele foi muito bem feito, foi muito original, e fez o que ele fazia de melhor, que era chocar o público. Era um evento assistir os episódios, principalmente o primeiro episódio de cada temporada, né? E Game of Thrones foi tão bom, mas tão bom, que, cara, nem assistir Game of Thrones de novo tem o mesmo sabor. Porque o melhor da série era como ela te surpreendia. E uma vez que você já assistiu tudo, você vai se surpreender como? Mas enfim, era o que eu tinha para falar aqui de Game of Thrones, né? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando sobre Game of Thrones, relembrando as coisas legais, as coisas que tiverem e tudo mais, porque aqui nós estamos para falar de House of the Dragon. E House of the Dragon, ela foi uma série muito bem-vinda, porque todos os fãs de Game of Thrones falaram, opa, queremos mais. E é claro, a HBO trouxe mais uma série, né? Porque por sorte, o escritor George Martin ainda está vivo, ainda está produzindo e tal, se bem que há teorias, tá? Porque até hoje ele não concluiu os livros de Game of Thrones, no caso, as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Ele não concluiu os livros ainda. Por que será? Né? A gente pode discutir isso aí no outro momento. Mas enfim, então o homem está vivo, está aí, ele contribui, né, com a produção das séries e tal. Chegou aí também o Cavaleiro dos Sete Reinos, que depois a gente vai falar sobre ele, e obviamente House of the Dragon, que é uma série muito boa, excelente, mas como eu falei, não tinha como House of the Dragon ser melhor ou pelo menos igual ao Game of Thrones. Não estou dizendo que ela é ruim, é muito boa, gostei, recomendo demais, só que fica aquela sombra, a gente sempre fica esperando que ela vá te surpreender do mesmo jeito que Game of Thrones fazia. Não tem como, porque Game of Thrones já deixou claro, olha, você não tem como se apegar aos personagens. Então, os fãs de Game of Thrones já assistem House of the Dragon sabendo disso, olha, não vou me apegar, porque os personagens que eu gosto podem morrer a qualquer momento. Na verdade, uma coisa interessante dessa série é que ela está surpreendendo mais em não matar os personagens. Tem muito personagem que você pensa que morreu e quando você vai ver, na verdade, ele não morreu. Então eles estão sendo espertos nisso daí. Mas vamos lá. A primeira temporada de House of the Dragon, eu não gostei muito. Primeiro, igual eu te falei, né? Eu tava com aquele sentimento, eu tava querendo mais Game of Thrones. E House of the Dragon não é Game of Thrones. Se passa no mesmo universo? Sim, mas não é a mesma coisa. Então isso aí já me deu uma certa resistência. Mas isso aí com o tempo passou, beleza. O outro problema da primeira temporada foi o orçamento. Cara, aquelas perucas que os atores que interpretam os Velaryon estavam usando, meu amigo, aquilo ali estava me incomodando pra caramba. O rei, cara, nas partes da série que o rei ele tava velho, doente, quase morrendo, no livro é descrito que ele perde alguns dentes e tal, e aí na série você vê claramente que o ator não perdeu dente nenhum, eles pintaram os dentes de preto, sabe? Um troço assim horroroso. Mas extremamente compreensível. Por quê? Porque na primeira temporada, onde eles colocaram a maior parte do orçamento, onde a única coisa que House of the Dragon tinha, que era, aí sim eu posso dizer, melhor que Game of Thrones, que é a questão dos dragões. Porque Game of Thrones a gente só teve 3 dragões e acabou. Enquanto que House of the Dragon é dragão pra tudo quanto é lá, dragão de tudo quanto é jeito. Eu adoro dragões.
E é sempre um colírio para os olhos quando a gente vê aqueles dragões da série. Os dragões muito bons, muito legal, curto demais. É quase como se fosse um Godzilla, só que é Godzilla versus King Kong. Né? A diferença é que Godzilla versus King Kong a gente está cagando pro núcleo humano da história. A gente quer ver os bichão brigando. Ah, o que os humanos estão fazendo, deixando de fazer, né? Em House of the Dragon não. O núcleo humano realmente é muito interessante. Só que é aquele negócio, né? Não tem como a gente comparar os personagens, né, de Game of Thrones com de House of the Dragon. Cara, Daenerys, Jon Snow, Tyrion Lannister, né? Porra, você tinha uns personagens ali que eles são históricos, cara. Não tem como se superar. Mas, dito isso, os personagens de House of the Dragon são muito bons e estão fazendo um serviço bem legal de entreter o público. Então, gostei pra caramba. E isso é a primeira temporada. A segunda temporada, essas questões de orçamento que me incomodaram, eles corrigiram isso e aí ficou mais fácil da gente prestar atenção nos personagens. Porque na primeira temporada era meio que uma base pra gente conhecer ali os personagens e tal, dar um tempinho pra gente se afeiçoar a eles. E a partir da segunda temporada, aí sim os personagens eles foram começando a crescer. Principalmente o Haaland. Eu chamo ele de Haaland, eu faço questão de não guardar o nome dele, porque ele é a cara do jogador lá. Então, porque o Haaland, cara, ele começou como personagem, você ia jurar que ele ia ser um dos vilões, e cara, ele se tornou o melhor personagem pra mim, na minha opinião. Foi um personagem que ele teve um arco de crescimento muito grande, onde ele percebeu algumas coisas, e ele, assim como nós, ele viu cenas de Game of Thrones. Né? Aí a partir daí ele passou a ser nosso parceiro, falou, não, realmente ele sabe que vai vir a Daenerys e tal, então ele quer garantir que tudo esteja nos conformes para quando a Daenerys chegar. Eu falei, é isso aí, cara, tamo junto, vamos para cima, né? E aí os outros personagens também cresceram bastante e eles começaram também a preparar o terreno para os personagens que a gente está curtindo agora nessa temporada, começaram a se tornar o que eles finalmente se tornaram na terceira temporada. Igual o Daemon lá, ele foi quase morto pelo irmão dele. O irmão... Cara, eu não sou muito de guardar nome de personagem não, tá? Então vai ser o reizinho, que o irmão dele, Caolho lá, queimou ele, saca? Então tudo isso aí foi uma preparação para essa temporada agora. E aí veio a terceira temporada, bem melhor que as outras duas temporadas, gostei muito. Os personagens agora já estão mais prontos, já estão mais maduros. A Rhaenyra, gostei muito da Rhaenyra, se bem que a Rhaenyra no livro, pelo que eu ouvi dizer, é muito melhor. Mas enfim, na série eu gostei dela. Esse personagem ele mostra bem qual é o peso da coroa na cabeça de alguém. Mas, antes de falar dos personagens que eu realmente gostei nessa temporada, que foram as estrelas, é claro, fora os dragões. Eu tenho que falar ainda de mais dois personagens muito interessantes, que é o reizinho, né, que o irmão dele queimou, né, que ele conseguiu voltar, né. Cara, o arco dele voltando foi muito legal, porque ele era um personagem completamente desprezível, e nessa temporada os caras conseguiram pegar esse personagem desprezível e dar uma evoluída nele, cara. E ficou um paralelo muito legal, porque do mesmo jeito que ele ficou queimado, o dragão dele ficou queimado. E a cena do dragão dele voltando, cara, aquilo ali conseguiu me pegar. Porque na hora que ele viu o corpo do dragão e falou assim, não, ele tá vivo. Eu falei, ah, tá vivo. Né? Só que eu sabia, não, eles vão fazer um draminha pra gente não pensar que ele tá vivo. Aí eles fizeram um drama convincente, onde você pensa, não, realmente o dragão dele morreu. Mas não morreu, porque quando ele foi fazer o discurso dele lá, que ele achou que ele ia morrer, e o dragão dele apareceu, foi bem legal. E ficou parecendo assim, ele era um personagem desprezível, ele sabia que era desprezível, ele se considerava desprezível, mas quando finalmente ele entendeu isso e resolveu virar homem, né? Ele falou assim, não, ó, vou virar homem aqui nessa porra. Nem que eu morra, mas pelo menos vou morrer igual macho, né? Na hora que ele assumiu essa postura, eu acho que foi nessa hora aí que era o que... porque, né, os cavaleiros e seus dragões, eles têm uma conexão, né? Eu acho que talvez era isso que estava faltando pro dragão acordar, e acordou e foi uma cena muito legal. E outro personagem também muito legal também que se destacou foi o irmão dele, né, o Caolho, né, que, cara, você falou, cara, então é esse que vai ser o grande vilão da série? E aí nessa temporada foi o oposto. Ele foi o personagem que se quebrou. Ele se quebrou e era o cara assim, você fala, cara, esse bicho aí,
ele é implacável, ele é frio, ele é matador, ele não tá nem aí pra nada e tudo, tava fazendo e acontecendo, principalmente na segunda temporada, né? Até quase matou o irmão dele e tudo. E aí nessa agora ele virou um Zé Ruelinha, né? Ele se quebrou, ele realmente mostrou toda a fragilidade do personagem, trazendo ali mais uma camada, então que eu achei bem legal, porra, gostei. Mas, agora, os meus personagens favoritos dessa série como um todo, esses foram os personagens que eu falei assim, não, aqui é personagem bem escrito, bem legal, que são os ajudantes como um todo. Olha que legal. Cara, todos os ajudantes foram muito bons, porque o reizinho da cara queimada mesmo que eu falei, cara, aquele cara manca lá, de novo, gente, eu não vou fazer questão de guardar o nome da galera. Eu tentei isso em Game of Thrones e eu coloquei pra mim que, assim, se eu memorizar o nome da galera, beleza, se não, foda-se, né? Ele foi o suporte do reizinho queimado, e você fala assim, caralho, esse manca aí, já pensou se ele fosse um Targaryen? Cara, ele ia ser o cara, ele ia ser o foda, sabe? E foi por causa dele que o reizinho queimado realmente aprendeu a ser homem. Porque o Man, cara, ele não tinha nada, ele não era bonito, ele não era rico, não era nada. Era um cara que basicamente ele estava sobrevivendo ali. E você via muita segurança emocional naquele personagem. Porra, foda, foda, gostei desse personagem aí. Outro ajudante também muito bom foi a bruxa que ajudou o Caolho lá. Cara, uma personagem excelente, enigmática, que você fica pensando o que é. Tá, a gente sabe que ela é uma bruxa, mas fala, que tipo de bruxa? Né? Então já deu a entender que ela é daquelas mulher velha, mas que por causa de magia tem a aparência de mulher jovem. E ela tem mais de 100 anos de idade. Olha só, interessantíssimo. E o melhor ajudante de todos, que pra mim é o melhor personagem de todos, o Haaland. Né? É o único dos protagonistas da série que, ao mesmo tempo que é um dos protagonistas, ele também é um dos ajudantes. No caso, o ajudante da Rhaenyra. A gente assiste a série toda hora e fala assim, Rhaenyra, escuta esse cara, faz o que ele tá falando. Porque esse é o cara. Cara, se ele fosse o rei, a conversa ia ser outra. Eu acho que essa série ia durar bem menos tempo. Essa terceira temporada, ela foi assim. Ela foi a temporada que colocou as peças do xadrez em seus devidos lugares. Então a primeira temporada apresentou, né, essa nova história, os personagens e tal, de Casa do Dragão. Na segunda temporada eles quebraram alguns personagens e começaram a evoluir outros. E agora na terceira temporada, agora sim, tá todo mundo pronto, as peças estão colocadas, né? E a quarta temporada ela promete bastante. Ah, um adendo aqui. O primeiro episódio dessa terceira temporada, na minha opinião, deveria ter sido o último episódio da segunda temporada. Cara, foi lindo demais aquela batalha lá dos dragões contra os navios, cara, que coisa linda. Eu acho que essa série, ou pelo menos o primeiro episódio de cada uma dessas temporadas e o último, né, poderia ser exibido no cinema. Teria sido lindo ver aquela cena toda, né? Mas enfim, galera, então essa foi a minha opinião sobre a terceira temporada de House of the Dragon e também sobre a série como um todo. Se você concorda, se você discorda, coloca aí nos comentários. Vamos seguir o canal, se inscreve, ativa o sininho, vamos fazer o canal crescer, porque aí eu consigo produzir mais conteúdos para vocês, beleza? Então, por hoje é só. Falou!